Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador desse canal, e aqui a gente sempre fala sobre economia, investimentos e finanças bíblicas. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre as sociedades. Como você fazer relacionamentos de negócio, como você fazer parcerias de negócio de acordo com a palavra de Deus. Até porque nós falamos de finanças bíblicas aqui. E sim, tenha certeza, a maioria dos seus grandes negócios virão de parcerias, de sociedades, de conversas com pessoas que estão próximas a você. E através dessas pessoas você vai conseguir fazer grandes ideias, grandes projetos e também ter grande lucratividade, até porque não tem problema nenhum nisso. Agora, cuidado com as suas sociedades. Cuidado com as pessoas que você se relaciona e com as pessoas que você faz parcerias e você fecha negócios. É muito importante você cuidar desse ponto, porque nós, como cristãos, devemos se associar e também fazer parcerias com pessoas que têm o mesmo princípio que nós, ou seja, que coloquem Deus em primeiro lugar e não que coloquem os negócios em primeiro lugar. Deu para entender? Eu quero ler um texto que encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler esses 4 versículos, que diz assim, ó. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Tampouco estabelecerá casamento com elas. Não darás tua filha ou seu filho, nem sua filha tomarás o teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para seguir outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Ou seja, a história diz que o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram um tempão no deserto, 40 anos, e aqui eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. Porém, tinha um pessoal lá. Ele diz aqui 7 nações, tá? Heteus, Gergazeus, Amorreus e assim vai. E Deus prometeu que eles deveriam guerrear contra esse povo e eles conseguiriam vencer a guerra, mesmo esse povo sendo maior. Deus estava prometendo para eles. Porém, não eram para eles ficar com medo, ou seja, por ver aquelas pessoas maiores, mais numerosas, com cidades mais fortificadas, não eram para ficar com medo, porque Deus iria entregar na mão deles. E se eles ficassem com medo, eles poderiam ficar tentados a fazer associações, a fazer pactos, a fazer acordos com aquelas pessoas. Ou seja, o relacionamento, o network, o fechamento de negócio, ó, vamos fazer assim, eu fico com aqui, você fica com ali, a gente vive junto e vida que segue, tá bom? Deus não queria isso. Por quê? Porque ele sabia que se fizesse associação com aquelas pessoas, eles fariam com que deixasse o temor do Senhor. E daí Deus o destruiria. Muito bem, o que aconteceu de fato? Quando o povo de Israel foi lá, eles não destruíram todos os povos e eles fizeram associações com algum deles. O que aconteceu em toda a história? Sim, eles conquistaram a terra, Israel ficou uma grande nação, Israel foi a nação mais rica na época, principalmente os reinados de Davi e Salomão, só que depois Israel começou a entrar numa decadência. Por quê? Porque esse povo ainda estava naquela região e fez com que as pessoas, os israelitas, começassem a se corromper e a adorar outros deuses, de modo que depois de séculos, sim, Deus destruiu Israel e levou o povo cativo à Babilônia. E Israel deixou de ser uma nação, foi totalmente destruída. Por quê? Associações erradas, pactos errados, relacionamentos incorretos, networking equivocado. E eu quero tratar sobre isso. Eu já coloquei um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre como ter sucesso de acordo com a Bíblia. Vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhadinha. E dentre os pontos que eu coloco ali é o networking, a sociedade. O livro de Provérbios traz isso. Você deve buscar conselhos, você deve buscar pessoas que entendem do setor ao qual você quer começar a trabalhar e conseguir uma sociedade, uma consultoria ou até mesmo uma orientação de como você deve se portar naquele tipo de negócio. Então, é correto você buscar relacionamentos, é certo, porém, com as pessoas corretas.
Aqui Deus estava dando orientação de que não era para se associar com pessoas que não temem a Ele. Isso aqui serve também para nós. Nós, como cristãos, pessoas que tememos a Deus, nós não devemos nos associar, nós não devemos fazer relacionamento de negócios com pessoas que não têm os mesmos princípios que nós, porque certamente esses negócios seriam corrompidos por falta de princípios e valores. E o que Deus preza é que nós tenhamos princípios e valores. E o princípio de todo cristão é adorar a Deus e colocar Ele acima de todas as coisas. E aqui a gente pode errar. Então, o que eu quero trazer para você no vídeo de hoje, uma orientação que eu quero te trazer hoje, quando você for fazer seus negócios, as suas parcerias, quando você for fazer seus projetos empresariais, empreendedores, para você conseguir crescer financeiramente, e eu desejo que você seja realmente abençoado, cuide com que tipo de pessoas você está fazendo negócio. Cuide com que tipo de pessoas você está se relacionando. Aquelas pessoas têm comportamentos e têm dizeres, ou seja, forma de se portar, tem um porte de realmente uma pessoa com princípios e valores ou tem um porte de uma pessoa com princípios desviados? Ou seja, desviado daquilo que é os teus princípios. Fique atento a isso, porque isso pode te levar à destruição, da mesma forma que levou o povo de Israel à destruição. Demorou séculos, sim, mas só que pode levar à tua destruição. Não que você vai viver um século, mas só que pode demorar 1, 2, 3, 5, 6 anos. Só que isso vai te corroer, porque isso vai ser como uma ferrugem que vai comendo o ferro. Esses relacionamentos errados vai corroendo o seu relacionamento com Deus e isso pode com certeza se desviar do caminho. Pense muito bem nisso, se oriente a isso. A Bíblia é um livro de fé, sim, só que a Bíblia é um livro de sabedoria prática. E tudo que está escrito aqui serve de exemplo para nós e como nós devemos nos conduzir em toda a nossa vida. E aqui também tem exemplos de como devemos nos conduzir nos negócios. Esse aqui é um grande exemplo. Cuide muito bem das pessoas com as quais você se relaciona. Cuide muito bem com as pessoas com as quais você faz sociedade, com as pessoas que você faz parcerias. Você talvez possa pensar, não André, mas estou fazendo uma parceria com a empresa tal. Ou seja, empresa tem algum líder. Como é o procedimento daquele líder? Como é o comportamento daquele líder? Porque isso dirá muito de como será a sua parceria. Até porque empresas sozinhas, elas não são autogerenciáveis. Empresas têm pessoas gerenciando elas. Então, busque esse tipo de informação antes de fechar os seus negócios. E claro, esteja diante de Deus. Coloque os seus negócios, coloque as suas intenções em oração. A Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus todas as coisas e Ele nos daria. Então, peça a Ele orientação para quando você for fechar um grande negócio. E se for um pequeno negócio também, peça a Ele orientação para todas as coisas. Mas só que, por favor, não saia dos caminhos dele. Eu desejo que você seja muito abençoado e seus empreendimentos sejam prósperos, mas esteja no caminho de Deus e se relacione com as pessoas com a qual esteja aprovado de acordo com a palavra, da mesma forma que você está. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like, porque isso ajuda muito a fazer o nosso vídeo, o nosso canal crescer aqui dentro do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão, isso não custa nada e você é sempre notificado assim que eu coloco um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.